É uma felicidade muito grande outra vez poder estar chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Esse é um estudo panorâmico da Bíblia, a carta de amor de Deus para a humanidade. Bem-vindos. Já chegamos ao livro de Salmos e já vimos alguns dos salmos denominados Salmos do Homem Abençoado. Esses salmos levantaram uma pergunta. Será que lendo o Salmo 128 você consegue descobrir que pergunta é essa? Vamos lê-lo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos filhos. Haja paz em Israel. A pergunta é, todo mundo é abençoado? Muitos gostariam que o salmo fosse realmente assim. Como todo homem é feliz. O Salmo 128 é mais um salmo do homem abençoado que eu quero compartilhar com você. Nesse estudo veremos o terceiro salmo do homem abençoado. Eu gostaria de levantar mais uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. As únicas pessoas que não têm dúvidas sobre a Bíblia são aquelas que nunca leem. Se você estiver lendo a Bíblia na sequência do nosso estudo, provavelmente tem dúvidas. A mensagem do livro de Jó foi: Deus nem sempre vai abençoar as pessoas boas, porque elas são boas. Quando uma pessoa sofre ou quando seu banquete de consequências é um prato amargo, isso não significa necessariamente que ela esteja sofrendo porque seja uma pessoa má ou porque tem errado. Lembre-se que esse foi o tema da mensagem dos amigos de Jó, e Deus lhes disse que eles estavam errados. Estudamos 30 razões bíblicas porque o povo de Deus sofre, e vimos claramente que a chamada teologia da prosperidade não é bíblica. E mais, a mensagem de abertura do livro que vem logo após Jó é: Feliz o homem que crê e ama a palavra de Deus, que nela medita e a obedece. Esse homem é abençoado e tem prosperidade, longevidade e segurança. Esse homem tem todas as bênçãos. Será que existe contradição entre o homem abençoado do Salmo 1 e a mensagem do livro de Jó? Eu gostaria de refletir por alguns minutos sobre essa pergunta. Creio que a ordem na qual os livros da Bíblia foram organizados é resultado da providência de Deus. Como já compartilhei com vocês na introdução ao estudo da Bíblia, isso foi feito por homens, mas creio que o Espírito Santo estava controlando esses homens. Eu não acho que o livro de Jó esteja antes dos Salmos do homem abençoado por acaso. Um pouquinho antes de Deus dizer, o homem abençoado, o homem temente a Deus e abençoado porque teme, Deus nos dá o livro de Jó, no qual ele diz, não é sempre assim. A maioria das vezes é assim. O princípio bíblico é que você geralmente colhe o que plantou, mas não é sempre assim. O livro de Jó deixa isso bem claro. Nesse livro, a palavra de Deus mostra que às vezes Deus quer testar o seu homem abençoado. Às vezes Deus quer que ele cresça. Às vezes, por causa de umas 30 razões diferentes, Deus permite que a colheita do homem abençoado seja bem diferente daquilo que ele plantou no jardim da sua vida. No entanto, os salmos do homem abençoado, como nós estamos estudando, ensinam que geralmente Deus abençoa o homem de acordo com aquilo que ele plantou em sua vida. No Salmo 128, que acabamos de ler, esse princípio de que as bênçãos do homem abençoado não são coincidências, nem são obras do acaso, é novamente apresentado. Ele começa com as palavras, como é feliz quem... Como já disse, muitos gostariam que esse salmo começasse de outro jeito. Como todo homem é feliz e abençoado. Existe a doutrina do universalismo que parece sugerir o seguinte. Baseados em um dos atributos de Deus, de que ele é amor, concluímos que Deus tem que amar todo mundo e que, portanto, todo mundo tem que ser abençoado e feliz. E definitivamente não tem como o inferno existir. Por causa desse conceito que temos de Deus, achamos que todo mundo tem que ser abençoado. Mas o caráter de Deus é como as cores do arco-íris. Deus não possui apenas um atributo, possui vários. Deus é amor, mas Deus não é só amor. As Escrituras afirmam que as bênçãos do homem abençoado dependem de certas condições. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho
Lembre-se que o homem abençoado é abençoado por causa das suas convicções e das escolhas que fez. Como é feliz quem teme ao Senhor. O texto está se referindo a todo que crê em Deus. As pessoas que temem ao Senhor têm medo de desobedecê-lo. Segundo o Salmo 1, a prova de que elas creem é o fato de andarem nos caminhos do Senhor e ouvirem os conselhos que encontram na palavra de Deus. É por isso que esse homem é abençoado e é feliz. Nesse ponto, encontramos uma verdade essencial. Todos nós comemos do trabalho de nossas mãos. Citarei Robert Louis Stevenson mais uma vez. Ele diz, cedo ou tarde, todo homem se sentará para um banquete de consequências. Esse banquete de consequências é uma lei apresentada nas Escrituras. Colhemos aquilo que plantamos. Essa lei espiritual da vida está escrita para o povo de Deus, não para os pecadores. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essas palavras foram dirigidas a quem, hein? Se você abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 6 e ler os versículos que vêm antes desse trecho que citei, descobrirá que ele é dirigido à igreja. Paulo escreve, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. No mesmo contexto ele diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Paulo continua dizendo que se você semear o jardim de sua vida na carne, colherá corrupção. Mesmo sendo uma pessoa espiritual, você pode colher corrupção. Ou você pode plantar no espírito, no jardim da sua vida, e colher frutos para a vida eterna. Você pode colher tanto criação como corrupção. Todos nós temos essas duas opções. É essa a mensagem do Salmo 128. Estudando esse salmo atentamente, descobrimos um detalhe que não está presente nos outros salmos do homem abençoado. Esse salmo fala como o homem abençoado e suas bênçãos se encaixam no plano de Deus e na sua estratégia para impactar no mundo. Quando as pessoas dizem que decidiram incluir Deus em seus planos e que Ele é o seu sócio e será incluído em todas as decisões de suas vidas, elas se acham muito espirituais. Mas as Escrituras dizem o que devemos fazer, o que Deus quer para você e para mim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus quer que estejamos encaixados em seus planos. Mais uma vez vamos olhar o livro de Jó para falarmos do homem abençoado. Não queremos estar com nossas mãos gananciosas no centro de nossas vidas dizendo, do que as minhas mãos abençoadas vão se encher, já que eu sou um homem abençoado? Você precisa fazer outra pergunta. Senhor, como eu, sendo um homem abençoado, me encaixo em seus planos? O que devo colocar nas suas mãos? É essa a mensagem do Salmo 128. É assim que funciona. Deus encontra um homem que acreditará nele e que andará nos seus caminhos. Deus abençoa esse homem. Depois diz que a mulher do homem, abençoado, é abençoada. As bênçãos do Senhor passam do homem para a mulher e ela torna-se frutífera. Isso é uma metáfora muito bonita. Outras traduções dizem, o interior de sua mulher será como a videira frutífera. Dessa forma, a Bíblia traz uma bonita descrição do papel da mulher. As bênçãos de Deus, então, passam do homem abençoado e de sua mulher frutífera para seus filhos. O Salmo nos diz que seus filhos serão como oliveiras ao redor de sua mesa. A oliveira é um símbolo de fertilidade e da frutificação. A seguir vemos que as bênçãos de Deus passam desse homem, de sua mulher e filhos, dessa unidade familiar para Sião, que é a comunidade religiosa do Velho Testamento, como a igreja no Novo Testamento. Então, a partir dessa comunidade religiosa, essa unidade familiar impacta a cidade de Jerusalém, a nação de Israel e, por último, o mundo. É assim que Deus trabalha. A unidade base está dentro da estratégia de Deus, e essa unidade base não é a igreja, mesmo sendo muito importante. A unidade base, eu vou dizer para vocês, a unidade base de Deus é a família. Qual é a razão principal para as coisas não darem certo no mundo, na cidade ou na nação, hein?
De acordo com o Salmo 128, quando as coisas não vão bem no mundo, na nação ou na cidade, você deve procurar a fonte do problema no lar. A batalha é vencida ou perdida no lar. A fonte principal das bênçãos de Deus é o homem, o lar. No Salmo 128, Deus está dizendo, quando eu quiser impactar o país e o mundo, começo com o homem abençoado. Quando esse homem crê em mim e anda nos meus caminhos, torna-se abençoado. Então essa bênção que lhe foram conferidas por causa de sua obediência, passam dele para sua esposa e seus filhos, e depois da unidade familiar para a nação e através da nação para o mundo. Esse salmo do homem abençoado nos fala como o homem abençoado e suas bênçãos se encaixam na estratégia de Deus para impactar o mundo. De acordo com esse salmo, a unidade base de Deus é o lar, e o homem é a fonte de bênçãos do lar. Creio que é por isso que Jesus disse aos seus apóstolos, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Não acredito que Jesus tenha usado esse termo de maneira genérica. Como pastor, já observei isso. Se você tentar encher um ônibus com mulheres e crianças, não atingirá todo o lar, porque não conseguiu levar o homem da casa. Conheço vários homens e mulheres que vieram a Cristo, um de cada vez, e observei que nunca vi uma mulher que não tenha passado a seguir a fé de um marido realmente fiel a Deus. Pode levar algum tempo até que isso aconteça, porque algumas mulheres têm o direito de serem convencidas em relação às bênçãos do homem. Pode levar 3 ou 5 anos, mas ao final, a mulher seguirá o homem que verdadeiramente segue a Deus, porque esse homem se torna um homem abençoado, um homem de Deus. E a mulher terá prazer em seguir o mesmo Deus desse homem. Mais um salmo do homem abençoado, o 127. E possui uma mensagem muito semelhante à do Salmo 128. Talvez seja por isso que eles estejam em sequência no livro de Salmos. E diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse é o único salmo escrito por Salomão. Era de se esperar que o salmo de Salomão falasse de construção, porque ele foi um grande construtor, né? Ele é lembrado, entre outras coisas, por ter construído o templo, mas não foi apenas o templo que ele construiu. Ele construiu cidades, parques, frotas de navios e elaborados estábulos para as centenas de cavalos que tinha. Ele estava sempre construindo alguma coisa. Quando Salomão escreveu este salmo, ele disse, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Dessa forma, ele nos alerta para a possibilidade de construirmos uma casa em vão, à toa. Parece que Salomão gostava muito dessa palavra em vão. Nesse salmo ele está dizendo que é possível trabalhar e trabalhar duro mesmo, tudo em vão. É possível se preocupar e trabalhar à toa, para nada. É possível trabalhar pelas coisas erradas. Nesse salmo Salomão parece dizer aos pais, não façam o que eu fiz, eu trabalhei muito, construí muito, preocupei-me com muitas coisas, mas tudo à toa. Trabalhei muito em vão, preocupei-me em vão e por coisas que não valeram a pena. Construí coisas erradas. Depois de fazer essa confissão, Salomão começa a falar sobre filhos. Quando lemos esse salmo pela primeira vez, podemos pensar que Salomão mudou de assunto quando disse, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Você pode perguntar, por que ele está falando de filhos agora? Eu não acho que Salomão tenha mudado de assunto, não. Acho que Salomão está alertando os pais, dizendo, ouçam, eu construí coisas erradas. A coisa mais importante que podemos construir é a vida de nossos filhos. Pode ser que você, como pai ou mãe, esteja tão distraído com outras coisas que está construindo, por exemplo, e pelas quais tem trabalhado e se preocupado, que acabe negligenciando a construção da vida de seus filhos. Em Eclesiastes, Salomão declara, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Ele provavelmente estava se referindo a seu filho, que gastaria todo o seu dinheiro. Talvez Salomão quisesse ter gastado mais tempo na construção da vida de seu filho. Salomão era muito sábio.
Ele foi o homem mais sábio do mundo. Apesar disso, talvez tenha sido o maior fracasso que já existiu. Salomão era sábio. Ele disse: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. A força e a direção de uma flecha dependem do seu arco. O mesmo vale para seus filhos. A força e a direção de seus filhos na vida dependem do arco que as lança no mundo. Esse arco é o seu casamento e o seu lar. Os pais estão para os filhos, assim como os arcos estão para as flechas. Que tipo de arco está lançando seus filhos para a vida, hein? Suponhamos que você fosse o inimigo e conhecesse o princípio de que os pais estão para os filhos, assim como o arco para as flechas. O que é que você faria? Se você quisesse prejudicar a estratégia de Deus para impactar o mundo, descrita no Salmo 128, que fala do homem abençoado, da mulher, dos filhos e da unidade familiar que impactam a igreja, a cidade e o mundo, você provavelmente, se fosse o inimigo, iria quebrar a corda desse arco. É isso o que o diabo está fazendo hoje, quebrando tantas famílias e derrubando valores familiares. Você pode desejar de todo o seu coração que seus filhos nasçam de novo. Pode orar por eles dia e noite, mas você não pode fazer com que eles nasçam de novo. Só Deus pode dar nova vida ao coração dos seus filhos. Você não consegue fazer ninguém nascer de novo, nem plantar fé no coração de ninguém. Porque isso é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. É isso que Salomão quer dizer quando afirma: se não for o Senhor o construtor, será inútil trabalhar na construção. Foi isso que eu quis dizer quando compartilhei com vocês os ensinos de Moisés. Eu não sou, mas ele é, e está comigo. Eu não posso, mas ele pode e está comigo. Eu não quero, mas ele quer e está comigo. Eu não fiz, mas ele fez porque estava comigo. No meio da sua aflição, com toda a sua experiência e com seus fracassos, Salomão aprendeu esses princípios de Moisés e saiu dessa situação dando mais valor aos filhos. Ele disse: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Será que é assim que você se sente em relação aos seus filhos? Você se lembra como Ana, Raquel e Sara do Velho Testamento deram valor à maternidade? Elas consideravam um privilégio ser mãe. Estamos matando milhões de crianças hoje porque não temos a mesma convicção que essas mulheres tinham. Não me refiro aos abortos terapêuticos quando a vida da mãe está em risco. Refiro-me aos filhos indesejados que são inconvenientes e intrusos. A cultura hoje é muito humanista e egoísta e fala sobre o direito da mulher escolher o que fazer com o seu corpo. Se ela não quer um filho no seu corpo, ela tem o direito de matá-lo. A questão é: será que alguém tem o direito de matar uma criança indefesa? Os filhos são uma grande bênção de Deus. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. A aljava era uma bolsa de couro pequena, pendurada de atravessado nos ombros, onde se carregava as flechas. Minha esposa e eu temos 5 filhos, minha aljava está cheia. Sou um homem abençoado. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Descobrimos no Novo e no Velho Testamento que Deus instituiu a lei da vida. Deparamos-nos com ela pela primeira vez no livro de Gênesis. Deus gosta de pegar 2 pessoas e torná-las parceiras, que poderão se tornar pai e mãe. Deus deseja que as pessoas tornem-se parceiros e depois se tornem pais. Sabe, é dessa forma que a lei de Deus dá nascimento e direção à família da humanidade. Para que Deus impacte o mundo através da unidade familiar, é necessário que os pais sejam equilibrados. Como vimos no livro de Gênesis, os pais devem ter uma parceria equilibrada, para que sejam pais equilibrados. Para serem parceiros equilibrados, eles precisam ser pessoas equilibradas. Ninguém consegue ser equilibrado em qualquer uma dessas áreas sem Deus. Quando esse salmo afirma: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, está dizendo que você não consegue ser um bom pai sem Deus. Quando Jesus falou sobre o casamento e divórcio, disse: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Ele quis dizer que nem todos podem cumprir as condições necessárias para viver o plano de Deus para o casamento. Só aqueles que têm o Espírito Santo podem se tornar bons parceiros. E quando Jesus falou sobre o novo nascimento, também diz que você não consegue ser uma boa pessoa sem Deus. O que nasce da carne é carne. Carne quer dizer natureza humana sem Deus. Com isso, Jesus está dizendo que sem Deus, você não consegue ser uma boa pessoa.
Essa é a mensagem básica dos Salmos do homem abençoado. Se Deus não construir a casa, sem o cuidado de Deus, somos pessoas, parceiros e pais desequilibrados. Salomão fala bem eloquentemente sobre esses desequilíbrios. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salomão está descrevendo o milagre natural e o sobrenatural. O natural é, quando já gastou todas suas energias e está exausto, você vai para a cama, dorme durante 6 ou 8 horas e Deus restaura suas forças. Vamos supor que você tenha tido uma noite ruim e não tenha conseguido dormir. Enquanto você ficar acordado, tentando ajudar Deus a revigorá-lo, Ele não tem como ajudá-lo. Pode ser violada. Enquanto você não dormir e se tornar passivo, Deus não reabastecerá seu corpo com energia. Essa lei natural ilustra a mensagem básica do Salmo 127. Como homem sábio que era, Salomão fala que essa lei natural demonstra como uma casa é construída. Lembre-se que você não pode construir a vida de seus filhos. Deus não poderá construir a vida de seu filho enquanto você não deixá-lo fazer isso. Esse salmo está ensinando que, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se é Deus quem está construindo, é inútil você se preocupar e trabalhar tanto. Assim será inútil você construir com o esforço humano e tudo será em vão. Será o seu trabalho e não o trabalho de Deus. Se realmente entendêssemos verdades bíblicas como essa do Velho Testamento, estaríamos mais abertos para entendermos algumas das declarações de Jesus no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus declara no Sermão do Monte que um dia alguns dirão, Senhor, em teu nome não realizamos muitos milagres. E Jesus dirá, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Com essas pessoas nós vemos algo interessante, que nos leva a uma pergunta. Como é que essas pessoas poderão estar tão enganadas, hein? Como? Como que se enganaram assim? A resposta a essa pergunta está no Salmo 127. Elas não deixaram o Senhor construir a casa. Fizeram por elas mesmas. Para começar a ser sábio, seria muito bom aprender a diferença entre a sua parte e a de Deus, e poder dizer como Moisés e Salomão, eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Lembre-se que é possível se preocupar e trabalhar à toa, mas também é possível trabalhar, construir e preocupar-se de maneira produtiva. Portanto, renda-se a Deus hoje. E diga, Senhor, construa a minha vida, o meu lar. Estou cansado de tentar fazer isso e não dar certo. O Senhor sozinho pode construir a minha vida. Vem, Senhor, constrói a minha vida. Eu tenho certeza que Deus tem reservado para você coisas maravilhosas. O nosso tempo terminou, mas espero que você esteja conosco no próximo programa. Até lá então, Deus lhe abençoe.